Você sabe dizer com precisão qual o seu nível de inglês? Será que existe alguma tabela ou alguma métrica que nos diga isso? Hoje nós vamos descobrir se essa tal tabela existe e como você pode saber o seu nível de inglês. Se esse assunto te interessa, já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Come with me! Eu tenho certeza que já te perguntaram se você fala inglês. E mais do que isso, te perguntaram qual o seu nível. Ou para uma vaga de emprego onde querem um determinado nível, tipo intermediário ou avançado, e você fica inseguro sem saber se esse é o seu. Eu também aposto que essas coisas te deixam na dúvida em como responder adequadamente. Afinal, você sabe o que isso significa? Nível intermediário ou avançado? Eu vou te contar um pouco sobre isso hoje. Além disso, eu vou te falar de uma agência que cuida exatamente disso, de como identificar os níveis de conhecimento da língua. De repente, você pode até pensar que isso não é relevante, mas saiba que cada vez mais é exigido que você comprove seu conhecimento no inglês. E para isso, vamos aprender o que é cada nível e como conseguimos um certificado internacional. Existe um órgão na Europa conhecido pela sigla de CEFR, ou Common European Framework of References for Languages. Vou deixar um link na descrição. Essa agência é responsável por padronizar as descrições de habilidades linguísticas que o indivíduo domina. Ela descreve essas habilidades numa escala de 6 pontos, que vai de A1 até o C2. Eu queria fazer uma observação aqui sobre certificados de inglês de cursos de línguas. O Ministério da Educação brasileiro considera cursos de inglês como cursos livres, ou seja, para o Ministério da Educação, os cursos não precisam ter qualquer compromisso com a qualidade do ensino. São cursos abertos, estuda quem quer, quando quer e se quiser. Por isso, os certificados de conclusão têm pouca validade no sentido institucional. Mas assista ao vídeo até o final que eu tenho uma solução para esse problema. Voltando ao CEFR, ele funciona da seguinte forma. Os 6 níveis são divididos em A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Os 2 níveis de A são para pessoas que têm o conhecimento básico da língua. Ele é dividido em A1, que é o conhecimento elementar. O A2 é o conhecimento pré-intermediário. Os 2 níveis de B são para os falantes independentes. O B1 avalia que você tem um conhecimento intermediário da língua e o B2 que você é um pós-intermediário. Os últimos 2 níveis são os do C e servem para falantes proficientes. O nível C1 diz que você tem um conhecimento avançado da língua e o C2 diz que você tem um conhecimento proficiente do idioma, ou seja, você fala no nível de um nativo. Quer fazer uma experiência comigo? Pegue o livro do seu curso de inglês, olhe na contracapa e você vai encontrar a classificação do CEFR. Não está lá por acaso. Eu vou colocar algumas imagens dos meus livros para vocês. Mas afinal, se temos esses níveis, o que exatamente quer dizer cada um? O que significa dizer que você é um B2 ou pós-intermediário? Eu vou te explicar como cada nível funciona, mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a promover o vídeo e eu vou continuar trazendo conteúdos que te ajudam a entender não apenas o inglês em si, mas as coisas que envolvem o mundo do inglês. Combinado? Eu vou começar do menor conhecimento para o maior. Você me acompanha e já tenta achar qual o seu próprio nível, certo? A1. O nível A1, ou básico, também pode ser elementar, significa que você consegue entender e usar as expressões do dia a dia e produzir pequenas falas que suprem as necessidades básicas, tipo pedir comida, pedir água, ir ao banheiro. Consegue se apresentar ou apresentar uma outra pessoa e sabe perguntar e responder perguntas sobre detalhes do tipo onde mora, pessoas que conheça e coisas que sabe. Consegue interagir de uma maneira simples se o seu interlocutor falar pausadamente e com clareza. Um exemplo seria você falar para um estrangeiro o seu nome, de onde você é, onde você mora, se é casado, tem filhos,
coisas que você curte fazer. Aí também se incluem perguntas como chegar a um determinado local ou querer saber onde fica a estação de metrô mais próxima. Nessa fase, você vai falar com pausas, vai começar frases e não terminar, vai se sentir um pouco inseguro e você não vai ter certeza se a pessoa com quem você está falando está te entendendo. Se você estiver falando com um nativo, ele vai ter que falar pausadamente, repetir informações relevantes, ou seja, ter paciência contigo. Para exemplificar um falante de A1, eu vou contar uma história de uma aluna minha que foi viajar para os Estados Unidos. E ela estava em Nova York e aí ela estava muito assim, interessada em conhecer como viviam os nativos, como se alimentavam, essa coisa toda. E ela vai até o supermercado e ficou lá na prateleira, lá bisbilhotando para saber preços, o que tinha lá, que tinha no Brasil, essas coisas, enfim. Tá ali ela absorta, olhando na prateleira as coisas que existiam, e de repente ela acaba esbarrando numa pessoa que deveria ser uma americana. Essa americana olhou para ela e falou, "Am I in a way?" Ela entendeu esse way do final, mas não fez o menor sentido, ou pelo menos não fazia o menor sentido o resto da frase que essa nativa tinha falado com ela, essa americana. Aí ela meio que sai assustada do mercado e me manda uma mensagem de áudio explicando a situação e querendo que eu decifrasse a tal da história para ela. Na hora, só é engraçado isso para quem fala inglês, para quem está acostumado com a língua. Mas o que a nativa falou foi basicamente "Am I in your way?", ou seja, eu estou no seu caminho, estou te atrapalhando. Isso é um problema típico de falante de A1. Às vezes, mesmo que ele conheça as palavras, ele conheça o contexto, ele não consegue entender, ele não consegue classificar aquilo de uma maneira lógica. A2. O nível A2 é o que chamamos de pré-intermediário. Na verdade, esse nível está mais para o básico do que para o intermediário, porque você ainda não tem muita independência para conversar. De uma maneira geral, o A2 consegue fazer essas coisas que eu vou falar agora. Entender frases e expressões corriqueiras que fazem parte da sua rotina e tenham relevância prática para si. Por exemplo, informações de cunho pessoal ou familiar como fazer compras, dar a localização geográfica, falar sobre o seu trabalho. Consegue se comunicar em atividades simples e rotineiras que exijam troca de informações simples e diretas, tanto no ambiente familiar quanto profissional. Consegue descrever de forma simples sempre aspectos de sua vida, do seu entorno e de áreas que atuem num nível de conhecimento próximo. Para exemplificar um nível A2, eu vou contar uma história de uma outra amiga minha que também estava morando em Londres. E ela acabou entrando no Tinder e queria conhecer gente, queria se enturmar, enfim, queria viver a vida como uma pessoa normal lá. Ela acaba conhecendo um cara e vão a um restaurante. E claro, ela está excitada com aquela coisa toda de poder conhecer e se enturmar e enfim, e também de estar conhecendo alguém. Claro que ela estava um pouco apreensiva com relação à língua, como ia se desenrolar. E os dois queriam se conhecer, o cara ia ajudar ela, mas ela não contava com o garçom. O garçom chega na mesa e tasca logo assim, "Super salad". Aí ela olha um pouco assim, fica um pouco desconfiada com aquilo que queria dizer, ela fala assim, "Oh yes, please". Aí o garçom, sem entender muito, diz de novo, repete, "Madam, super salad". Ela pensou o seguinte, salada, né? Vou comer coisa pesada aqui, vou comer uma salada. A salada estava claro. De novo ela fala, "Yes, please". Foi quando o namorado ali explicou para ela que na verdade ela deveria escolher entre sopa ou salada, soup ou salad. É uma pequena história para mostrar como funciona um A2. Ele tem condições de entender bem mais do que o A1, mas ainda pode gerar muitas confusões sobre como as coisas se dão. Isso é um típico, um pré-intermediário, B1. Os níveis de B já são considerados independentes. Eles conseguem se comunicar com um bom sucesso e são capazes de perceber quando entendem e quando não são entendidos. O nível B1 consegue entender os pontos principais das coisas ditas de uma forma direta, em assuntos naturalmente encontrados no seu trabalho, escola, atividades de lazer e etc.
consegue lidar com a maioria das situações que possam acontecer, consegue produzir um texto simples e conectado que trate de assuntos que são próximos ou pessoais. Também consegue descrever experiências, passagens, sonhos, esperanças e ambições e dar razões superficiais que embasem as suas opiniões e planos. Para exemplificar um nível de B1, eu vou contar a história de uma outra amiga minha que foi morar na Europa e foi trabalhar numa patisserie, que é uma dessas lojinhas delicatessen, assim, que vendem coisas, enfim, lanches e essas coisas deliciosinhas, assim, e normalmente caras, né? O grande problema dela sempre era pensar assim, ou esperar que o cliente que entrasse não falasse o inglês muito enrolado. Porque, claro, correria o risco dela não entender. Chega essa senhora e pede alguma coisa que ela entende curry, entende alguma coisa como chicken, ou seja, deveria ser um sanduíche. Esses sanduíches que você monta, assim. Ela vai ali para fazer a montagem do sanduíche e ela entendeu entre as coisas que a senhora pediu, como tomato e curry. Ficou bem claro isso, mas ela não entendeu uma terceira coisa. Aí ela pede para a senhora repetir. A senhora fala de novo alguma coisa, ela entende alguma coisa como jalapeno, que é essa pimenta jalapeno que nós usamos e que lá é muito mais comum do que aqui. Ela vira para a senhora e fala, "Sorry, we don't have jalapeno." Aí a senhora fica um pouco assustada e falou, "Pardon?" Aí ela pensa o seguinte, ela pediu pardon. Aí ela resolve dizer para a senhora o seguinte, "Sorry, we don't have pardon." Bom, a coisa só se resolve quando uma colega dela vem ajudar. No final ficou tudo resolvido, mas isso mostra muito bem como é uma questão de um nível de B1, aonde às vezes são mais coisas a ver com a pronúncia da língua que acabam gerando confusões, enfim. A minha amiga tá lá até hoje, fala inglês super bem, não tem mais problema com pardon. Ah tá, uma coisa deixa eu falar rapidinho aqui. Pardon é uma outra maneira de falar sorry em inglês. Quando você quer, principalmente que a pessoa repita alguma coisa, entende? Eu digo algo e você fala pardon, aí eu repito essa coisa de novo. B2. A diferença de um pós-intermediário com os outros níveis inferiores é que o falante agora está mais apto para entender coisas mais complexas. O nível de confiança na língua já é notável. Veja só. Consegue entender as principais ideias de um texto complexo, tanto de ideias concretas quanto abstratas, incluindo discussões técnicas que sejam de sua área de especialização. Consegue interagir com um bom grau de fluência e espontaneidade que torna possível uma interação com falantes nativos sem que haja problemas de comunicação entre ambos. Consegue produzir um texto claro e detalhado, com uma gama de tópicos e expressar suas opiniões em assuntos, dando uma visão sobre vantagens e desvantagens, dadas as várias possibilidades do tema. Consegue interagir com um grau de fluência e espontaneidade. Nesse nível, quase não vão ocorrer dificuldades para a comunicação básica dos níveis de A1 e A2 ou B1. Também é importante dizer que, para você estudar numa instituição lá fora, nas universidades, as que exigem provas de certificação, elas normalmente querem esse nível, o nível de B2. Para exemplificar um nível B2, eu vou contar a história de uma outra aluna minha que foi estudar lá fora, foi estudar nos Estados Unidos, numa universidade. Ela estava estudando e tinha que fazer um trabalho, e eu precisava de um feedback do professor para dar continuidade do trabalho. Ela encontra o professor no corredor e ele tasca um "It's lovely to see you. It's lovely to see you." Ela fica assim um pouco pensativa sobre "It's lovely to see you", porque assim, normalmente é "I'm glad to see you, I'm happy to see you". O lovely soou meio como lovely de amor, alguma coisa assim, enfim. Como o cara era muito gato, ela ficou pensando, será que ele não está falando algo a mais do que isso? Do que eu estou entendendo? Ela quase não conseguiu assistir a aula e ficou ali conjecturando o que estava acontecendo. Passado a aula, ela foi de novo falar com ele para se despedir. Claro, parece que já havia um lovely ali acontecendo. O cara, assim, não tá mais tão, digamos assim, amistoso, ou seja, ele tá falando as coisas em geral e fala, "Ok, see you then, ok?" A Maria vai embora e fica em casa pensando o que teria acontecido e tentando entender o que seria o tal do lovely. Só mais tarde ela entende que, na verdade, lovely, it's lovely to see you, é só uma outra maneira realmente de falar
It's good to see you, I'm glad to see you, ou qualquer coisa assim. Não havia nada demais. Claro que ela só descobre isso quando ela vai no Facebook e descobre que o cara, na verdade, era casado. Não tinha nada de romance com ela. C1. Os níveis do C são para falantes considerados proficientes. Isso quer dizer que eles dominam a língua com desenvoltura. O nível C1 consegue entender uma frase longa e complexa e que tem um significado profundo, além de reconhecer significados implícitos. Consegue se expressar de uma maneira fluente e espontânea sem uma clara busca mental por expressões ou vocabulário. Consegue usar a linguagem com flexibilidade e efetividade em contextos sociais, acadêmicos e profissionais. Consegue produzir textos claros, bem estruturados e com detalhes, mesmo quando se trata de assuntos complexos, mostrando um controle organizacional de padrões, conexões e coesão linguística. Para exemplificar, tem, claro, a história de uma outra amiga minha, uma aluna, que estava viajando pela Europa, conhecendo gente, lugares. Quando a gente faz essas viagens e baixa muito o custo, se você fica em albergues, em hostels. E também tem uma outra coisa muito interessante sobre hostels, é porque há muita troca de informação, além, claro, de paquera, mas a troca de informação são fantásticas, porque você acaba descobrindo novos roteiros, ou mesmo companhia para alguns desses roteiros. A minha amiga estava num desses hostels e encontra um cara lá que era simplesmente fantástico, era o cara, a pessoa mais linda que ela já tinha visto no mundo. Haveria uma festa num sábado à noite, e ela estava toda assim, alegre, excitada, porque talvez encontrasse o cara lá, enfim, vai saber o que poderia acontecer. O cara estava na festa nesse sábado à noite. Ela pega uma bebida e vai na direção do vivente ali, e pergunta para ele assim, como uma pergunta para conhecer. Uma das coisas mais básicas de perguntas de hostel é de onde você é. Então ela vai e fala, Where are you from? O cara, meio um pouco assustado, responde, No way. No way. Soa em inglês assim como fica na tua, deixa quieto, não tô querendo nenhuma interação contigo. Ela fica meio tonta com aquela resposta porque não é uma resposta comum, não é algo que se diga, ainda mais num hostel, onde todo mundo, mesmo quando não quer, é simpático, né? Normalmente, principalmente numa festa. Ela sai de perto e tá indo embora, meio sem saber o que fazer, meio entrando naquela coisa insegura de o que aconteceu, o que eu fiz. Ela tá indo em qualquer outra direção, sem saber ao certo onde, aí ela sente uma mão no ombro. E aí tá lá o cara que diz assim, No way, I said no way, my country. O que seria assim como Noruega, eu quis dizer Noruega, o meu país. No way. No way também é o país, ou então no way. To cut the story short, ou resumindo, ela demorou bem mais e acabou conhecendo a aurora boreal. C2. O mais alto nível de conhecimento da língua inglesa é para poucos, infelizmente, né? Exige muito estudo e normalmente pessoas que trabalham com a língua em alto nível fazem o teste para a proficiência completa. Veja algumas coisas de um C2. Consegue entender com facilidade praticamente tudo que ouça ou leia. Consegue resumir informações obtidas de fontes escritas ou faladas, reconstruindo argumentos e histórias numa construção coerente. Consegue se expressar espontaneamente com fluência e precisão, diferenciando significados subliminares até mesmo em situações mais complexas. Eu não tenho nenhuma história de C2 para contar, nenhuma história de uma aluna, uma amiga, enfim. Mas você pode compartilhar algum relato seu ou de alguém, de algo que tenha acontecido e tenha relação com a língua inglesa. Que tal? Eu aposto que as pessoas vão adorar ler o seu relato. Eu falei até agora sobre os níveis de A, B e C, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esses níveis têm provas de certificação. E essas provas elas são divididas em dois tipos. Tem as que têm uma validade de em torno de 2 anos e as que não têm validade. Os temporários, como o TOEFL e o TOEIC, valem por 2 anos. E com validade permanente, como os certificados oferecidos pela Universidade de Cambridge ou então de Michigan. E sobre certificados, eu tenho 2 boas notícias. A primeira é que você pode fazer as provas estando no Brasil.
O certificado internacional abre portas para você em empresas multinacionais, universidades estrangeiras, agências internacionais, enfim, um monte de coisas. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor como funcionam essas certificações de conhecimento da língua. Mas já te adianto que no meu site jamileweber.com eu tenho um texto explicando melhor. Acesse lá e leia, ok? A segunda coisa é que o meu curso te ajuda a preparar para os certificados internacionais. O material é moderno e já adequado para você se sentir confiante na hora de decidir fazer uma dessas provas. Os melhores cursos de língua no Brasil também estão preocupados com isso e vão te ajudar da mesma maneira. Ao escolher um curso de inglês, opte por quem ofereça qualidade, porque o seu tempo e o seu investimento precisam ser valiosos. Você tem a mim e, claro, tem alguns professores e cursos que também valem a pena. Aposte em quem te dá qualidade sempre. I hope you enjoyed this video and will be glad to see you back again soon. Let's learn English as it is. Bye!